Então, começar aqui a gravar. Prestação. Compartilhar minha tela. Então, se quiser seguir aí pela apresentação. Então, vamos lá. Ó. Seguindo ali o que a gente estava vendo, terceiro ano. Basicamente, a última atividade que a gente fez. Vamos ver aqui, ó. Temos uma atividade para amanhã, que ela fecha ali, ó, 854, 852, 855. Pode anotar de uma vez? Não, isso já foi, isso eu mandei para, Ah, isso tá. vence amanhã. Ou seja, Já fiz. foi, ó, aula de 4 a 8 de abril, sobre campo Ah, magnético e força. 856, 857, 861, né? Isso aí. Já fiz, já. Aí, no caso é 852, 854, 855. Essa que fecha para Oito- amanhã. Essa. Que eu acho que Eu você já vai. fiz. Já. 852, 854, 855. Pode. Estou com a matéria de então. Isso aí. E aí, o que a gente tem é exatamente a 856, 857 e 861. Deixa eu liberar a câmera. Então, Tá. nós temos ali 857, 60. 856, 861. Essa foi a É, atividade que eu passei aí pra gente na última aula. Então vamos dar uma olhada para resolver alguma dessas questões. Tá, eu já- então vamos lá. Tá abrindo aqui. Ok. Então, ó, vou fazer com vocês. É 856. Deixa eu ver. 857, né? É 857 eu deixo para vocês. E eu faço 861. Faz Ó, essa 857 eu já fez. Posso falar minha resposta? na 56. Não, da 57. Mas Ah, é da 56. vamos corrigir Pode primeiro falar a então? 56. Ótimo. Aí eu Pode falar. leio aqui e você fala a resposta. Ótimo. Então ele fala ali, ó. A agulha de uma bússola assume a polarização indicada no esquema quando colocada num relógio onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Considerando a posição das linhas de campo uniforme desenhadas no esquema, o vetor do campo magnético terrestre na região pode ser indicado pelo vetor. Então vamos lá. Ele mostra ali, ó, as linhas de campo magnético. O que são aquelas linhas de campo magnético? Então, É a. a linha de campo magnético, lembra daquelas linhas que a gente fez que sempre sai do positivo e sempre vai para o negativo? Então eu vou ter que um monte de cara positivo vai sair pela esquerda e um monte de cara negativo vai estar na nossa direita. Então, o que acontece? O ímã, a bússola, ela vai se orientar naquela direção exatamente por quê? Porque o polo positivo, que é o polo norte, ele vai tender a se orientar para o polo negativo. Ou seja, por isso que a tendência é que ele fique exatamente norte-sul. Então, ele fala ali, considere as linhas de posição do campo uniforme desenhado no esquema. O vetor campo elétrico terrestre na região pode ser indicado pelo vetor. Então, olá, boa noite. Então, ó, mostrando ali, cadê? Aqui. Não, que a internet tá saindo aqui, desculpa. Ah, tá. Então, A internet, a hora que cai. deixa eu ver esse aqui, ó, se dá uma melhorada. A câmera não está focando. Deixa eu ver se eu dou um jeitinho nela. É.
internet também caiu. Não tem tio. Vamos lá, vou continuar. Então, o exercício ele fala o seguinte: ele mostra as linhas e o que significa essas linhas. A linha para onde ele está apontando, ele sempre vai sair. Quando a gente vê lá, a gente chegou a ver linhas de força na última e penúltima aula. Basicamente, o que vai acontecer? Ela sempre vai sair do positivo, de uma carga positiva, e ela sempre tende ao negativo. Então, basicamente, através daquelas linhas a gente consegue identificar para onde está indo o fluxo do campo. Então, se essa setinha está indo para a direita, significa que aqui eu só tenho carga positiva e aqui eu só tenho carga negativa. Então, o ímã ele vai se orientar dessa forma, ou seja, o norte para a direita e o sul para a esquerda. Exatamente por causa desses polos. Então, a questão, vamos ler ali, ó, ele fala: a agulha de uma bússola assume a polarização indicada no esquema quando colocado numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Então vamos lá. O que vai acontecer então? Se a gente reparar, a bússola ela não está na posição que eu desenhei. Ela Não. está na posição um pouquinho para o lado. Então, o que acontece? Era para ela estar assim, devido a esse campo aqui. Só que ela está nessa linha. Então significa o quê? Pensa como se fosse um cabo de guerra. Para ela estar nessa direção, significa que ela tem uma força para cima e uma força para o lado. Essa força para o lado a gente já consegue identificar. Então, a gente já consegue identificar exatamente essa força aqui para o lado, que é devido a esse cara. Mas essa força para cima a gente não identifica, que seria exatamente quem? O nosso campo magnético. Então, o campo magnético da Terra ele vai estar apontado para cima. Então, esse cara aqui seria o campo magnético da Terra. Então, olhando as respostas, nós temos ali a letra E. Então, a letra E aqui, ó, ela seria a nossa resposta. Vê. Logo, BT, vai ter aquela setinha, deve ser orientado conforme a figura acima, que é letra E, né? Isso aí, letra E. Letra E. Eu esqueci de colocar só letra Certo? Então, vamos para outro exercício. E. Letra E. Opa. Deixa eu botar letra E aqui. Hum, Eu esqueci de colocar. Eu esqueci. pronto. Então, vamos lá. A próxima questão é a questão que eu falei que é fazer 861. Então, 861, ela diz aí, ó, essa aqui era 856 e agora 861. Então, na questão 861, ele fala: o esquema representa os vetores V1, V2, V3, V4 no plano horizontal. Pelo ponto F, passa um fio condutor retilíneo, bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I passa pelo fio, no sentido de cima para baixo, e gera um campo magnético no ponto I. O campo magnético gerado no ponto I pode ser representado. Então ele pergunta ali qual vai ser a posição daquele campo magnético representado por aquele fio. Então, uma forma da gente poder identificar é utilizando aquela regra da mão direita que eu havia falado. Então, na regra da mão direita, ver se eu acho uma foto aqui para poder ajudar vocês. Na regra da mão direita, aqui,
nós temos o seguinte. Pode ser esse cara aqui. Então nós temos o seguinte. A velocidade, ele vai indicar exatamente o quê? Para onde os elétrons estão indo. Nesse caso, olhando na foto, os elétrons eles estão indo para onde? Eles estão indo para baixo. Então significa que o meu polegar ele tem que estar apontado para baixo. Vou ver se eu consigo jogar aqui, ó. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho. Não. Aqui. Olha lá, pronto. Pelo menos aqui dá para ter uma ideia. Então repare, a minha mão ela tem que estar apontada para baixo, certo? Aí o que acontece? A gente tem o ponto P. O ponto P seria onde eu tenho minha força. Então eu vou ter ele apontado para baixo e a minha força apontada para ali. Então quando eu giro o meu dedo, né, eu vou ter que o meu dedo está apontado exatamente para onde? Para frente. Logo a posição que a gente vai ter é exatamente o V1. V2 no caso. Quer ver? Eu vou desenhar melhor para vocês identificarem. Aqui é V2, V4, V1, V3. Então, seguindo a regra da mão direita, o que a gente tem ali? Ó? O I representa quem? A nossa corrente, que é a quantidade de elétrons que passa no fio, que vai representar a minha velocidade. Então, o meu dedo ele tem que estar apontado para baixo. Então, ele vai estar assim. A palma da minha mão ela vai estar apontada para o meu ponto P, certo? Então, ó, meu dedo representa o campo magnético e ele está apontado para onde? Para cima. Para onde é para cima? Para o meu V2. Então a resposta certa é o meu V2. Tudo bem? Então essa seria o valor do meu V2. Professor, não é V4, não? É V2? É letra? V2 se ele for uma carga negativa. Pode ser, seria o V4. No caso, quando você faz a regra da mão direita, isso aí. Quando você faz a É regra V4. a mão direita, ela vai tender a ir para baixo. Você vai fechar, ela vai tender a vir para cá. Certinho. É o V4. Tá certo. V4, né? É, a resposta é V4. No caso, seria V2 se a carga ela fosse negativa. Aí você Isso, teria que levar tá. ela em consideração, ela estaria Eu positiva. apaguei. Mas a Depois foi resposta é o V4. Certinho. V4. Certinho. Letra B. Uma forma simples de fazer é a regra da mão direita, quer ver? Essa aqui, ó. Ó, o I ele representa a corrente e aí a gente fecha a mão. Ó. Então, se a gente for reparar, o campo magnético ele vai estar sempre perpendicular, ele vai dando uma volta em torno do I. Então, nesse caso, para ele dar uma volta, né, olhando ali minha mão ela vai estar fechando. Então, a tendência a ele seguir é exatamente esse V4. Então, certinho, a resposta é o V4. Ou seja, V4. Letra B. letra B. Muito bem. Isso. Então, vamos lá. Seguindo ao conteúdo que a gente estava vendo, basicamente, nós temos aí, ó. Aqui vai aparecer ao contrário. Pronto. O conteúdo que a gente tem para o segundo bimestre é a parte de ímãs terrestres, que a gente já viu, magnetismo, os ímãs, e também falta a parte de fluxo e indução, que é o que a gente vai ver hoje. Então, o que seria o fluxo e o que seria a indução magnética? A indução magnética, ela vai ser o seguinte caso. Lembra que eu falei exatamente o que era o magnetismo? Antigamente as pessoas achavam que o magnetismo era bruxaria, assim como a eletricidade,
E depois verificaram que ambos eram a mesma coisa, ou seja, ambos proveniam, né, do mesmo cara, que era o elétron. Então existe uma relação entre campo elétrico e campo magnético. Isso se chama indução. Ou seja, no momento em que você faz com que você gera um campo magnético, automaticamente aí você está gerando um campo elétrico. E a mesma coisa vice-versa. Então, como que eu poderia dizer isso com palavras? Seria o seguinte: então qual é a ideia? Basicamente, a gente tem o seguinte caso: a indução magnética ela vai ocorrer quando eu tenho uma relação entre campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico é aquele lá da eletricidade, que a gente passou bem batido, mas nada mais é do que uma forma de identificar a força elétrica. Ou, em outras palavras, é o que vai determinar, por exemplo, a nossa potencial elétrico, né, que é a nossa voltagem, lá, a nossa tensão. Então, o que, que acontece? Como tanto o campo elétrico como o campo magnético eles vêm do mesmo cara, nós temos o seguinte caso, que um ele meio que existe o outro, ele promove o outro. Então, por exemplo, o campo elétrico, se eu pegar uma partícula, por exemplo, uma carga, um corpo, e eu movimentar esse corpo, ele vai gerar um campo magnético. Ou seja, o campo elétrico em movimento gera um campo magnético. Mas se eu pegar esse campo magnético e variar ele no tempo, ou seja, se eu ligo e desligo ele, por exemplo, eu vou ter exatamente um campo elétrico. Então, no momento que eu vario esse cara, eu vou ter um ou outro. Deu para ter mais ou menos uma ideia? Ou seja, uma forma bem simples onde esse cara acontece é no que a gente chama de transformador. Não sei se vocês pegaram, pelo menos, essa época, mas antigamente, quando a gente ia para a praia, né, digamos lá, comprei um ventilador, que aqui em Friburgo ele é 220. Ou aí eu quero levar ele, por exemplo, para Bom Jardim. Bom Jardim é 110, eu acho. Ou para a praia, que também é 110. Ele não funciona. Então, ele vai precisar de um transformador. E o que significa esse transformador? Não sei se vocês já repararam, mas o transformador ele é uma caixa que é algo mais ou menos assim. De um lado tem uma tomada que sai 110, do outro é uma tomada que sai 220. Então, o que ele tem aqui? Ó? Ele tem os fios, esses fios dão uma volta e esses outros fios eles também dão umas voltas. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter exatamente o que? Um campo elétrico. Ou seja, eu estou gerando um campo elétrico. Então, eu vou ter aqui um passo onde ele gera um campo elétrico.
professor, o 220 que tem mais potência Não, é mais forte? ele tem mais Não. tensão, não necessariamente mais potência. Vai depender Hum. do sistema. Melhor do que de Bom Jardim, né? Que é 110. Não, a mesma coisa. Ué, é a mesma coisa? É, pra gente não faz diferença não. Que É lembra, não. P é igual ao I. Se a corrente ela é baixa, você mantém a mesma potência. Se a corrente ela é alta, né, você vai manter. Então, embora seja de 110 e passe a 220, a corrente ela diminui, entendeu? Exatamente para poder Ah, manter a mesma potência, para ajustar. então não tem muita diferença, não. Não, não tem muita diferença não. Então, qual é a ideia? Eu vou ter a minha corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela tem um campo elétrico. E esse campo elétrico ele está em movimento. Nisso que ele está em movimento, ele vai gerar um campo magnético. Então esse cara aqui, ele vai virar um ímã. Ou seja, esse cara, ele vira um eletroímã. Então eu vou ter ali um campo magnético. Depois o que vai acontecer? Do meu campo magnético, então depois no meu campo magnético, eu vou ter o seguinte. Aqui eu tenho o que a gente chama de tensão alternada. Que é uma tensão alternada? Existem dois tipos de corrente, corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é uma corrente onde os elétrons seguem apenas um caminho. A corrente alternada é um sistema onde o elétron ele vai e ele volta. Então, a tensão alternada ele vai funcionar da seguinte forma. O elétron ele vai ir, depois ele vai voltar. Só que repara, no momento que ele vai, eu estou tendo o campo elétrico. Só que quando ele volta, em algum momento ele vai ter que parar, né? Você vai correndo para frente, você para e você começa a correr para trás. Então, no momento que você está correndo para trás, chegou o momento em que seu campo elétrico, sua corrente elétrica, né, foi zero. Então, é como se ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, isso vai fazer o quê? Com que o meu campo magnético ele se alterne, ou seja, ele vai variar no tempo. Então, esse campo magnético vai funcionar e vai fazer esse sistema. Então, no momento que eu tenho esse eletroímã, ele vai induzir o quê? Um campo elétrico nesse cara. Então, ele vai ter um campo elétrico. Esse campo elétrico vai induzir um campo magnético na bobina. E, por consequência, a gente vai ter de novo uma corrente elétrica. Ou seja, o que vai determinar de ser 110 para 220 nada mais é do que a intensidade desse campo magnético. E como que eu regulo a intensidade desse campo magnético? Simples, através do número de voltas que vai ter essa minha espira. Ou seja, eu acho que deve ter algum vídeo aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então ele está mostrando ali, ó, que quando eu passo uma corrente elétrica, ele induz a um campo magnético. Essas setinhas são aquela ideia do campo magnético. Então o que ele faz? Ele pega um fio e ele envolve aquele fio. No momento que ele envolve, ele vai ter o que? Repare que essa setinha de mais e menos, que vocês estão vendo aqui, é exatamente a corrente elétrica. Que ela está indo e voltando, indo e voltando. Isso é uma corrente elétrica contínua, tensão contínua. Isso aqui é uma tensão variável.
Então, no momento que ele fica ligando e desligando, ele fica alternando o polo entre norte e sul. Ó. Olha lá. Ó. Então, em uma hora o polo é norte, outra hora o polo é sul. Uma hora o polo é norte, outra hora o polo é sul. Então, ele fica alternando esse cara. Então, o que, que ele faz? Nisso que o campo magnético ele fica alterando, ele coloca um monte de chapa metálica. Por quê? Quando esse cara fica alterando, tá vendo? Ó, que ele fica amarelo, um amarelo mais vivo. Esse amarelo mais vivo é exatamente a corrente elétrica. Ou seja, o meu campo elétrico. Então, no momento que ele fica alternando, ó, o campo elétrico ele vem e aí sofre o processo de volta. Repara que o número de voltas aqui nessa espira da direita, ele é muito maior do que o da esquerda. Olha lá. Então, uma forma simples de poder calcular esse número de voltas e achar a tensão e tudo mais é exatamente através dessa relação aqui, ó, que eu acho que ele vai botar ali na frente. Olha lá. Essa relação aqui, ó. Ou seja, se eu pegar a minha tensão, aqui eu tenho E1 e aqui eu tenho, vou botar um N1, E2, N2. Onde é o campo elétrico e o N é o número de voltas. Então, através dessa quantidade de voltas, a gente consegue aumentar ou diminuir a tensão. Então, um transformador ele funciona exatamente dessa forma. Repara que agora ele diminuiu. Ó. Nisso que ele diminuiu, ó, o número de voltas do primeiro é menor do que o número de voltas, então a tensão é maior. Ou seja, através dessa relação, quanto menor a quantidade de voltas, maior vai ser a tensão do sistema. Então, o transformador ele funciona assim, através de um processo de indução. É a mesma coisa com o que a gente tem, por exemplo, com a bobina de Tesla. Ou seja, qual é a ideia da bobina de Tesla? A bobina de Tesla nada mais é do que uma bobina que ela tem a capacidade de aumentar essa tensão. Só que ela aumenta essa tensão a um nível muito grande. E ele tem vários desses estágios de indução. Então, o que acontece ali? Ó? Repara aqui, ó, que eu tenho um monte de volta. Esse cara aqui, ó, esse disco onde eu estou apontando, que é o mesmo desse disco, são aquelas voltas que a gente viu ali, em volta do metal. E esse cara aqui, ó, é um monte de volta também. Então ele aumenta uma vez, aumenta outra vez aqui embaixo, nisso ele consegue aumentar a tensão. Ó. Então esse cara aqui, ele provavelmente deve estar gerando uma tensão aí de uns 500 mil volts, algo do tipo. Ou seja, uma tensão bem alta. Deixa eu ver se mostra aqui. Não, não mostra. Mas é algo bem absurdo. Aí o que ele está fazendo? Ele está colocando essa parte aqui, ó, uma chapa de metal. E para que serve essa chapa de metal? Essa chapa ela funciona como se fosse o terra. Ou seja, é onde vai aterrar, onde vai descarregar essa tensão. Então, exatamente onde tem aquele cara ali. Então, a gente tem ali, ó, só copiar a fórmula. Só copiei a fórmula que eu havia mostrado, botei aqui no cantinho. E a indução magnética ela vai funcionar dessa forma. Um efeito interessante, por exemplo, é a luz. Ou seja, a luz, né, antigamente acreditava-se que existia-se o éter. Não sei se chegaram a escutar essa palavra. Mas o que seria o éter? Basicamente a gente sabe o quê? Que para o som existir, ele precisa de um meio para existir.
Ou seja, ele não pode existir do nada. Né? Tanto que quando tem alguma coisa no espaço, na Star Wars, algo do tipo, na verdade aquilo ali é tudo ficção, porque não tem som, certo? Então, acreditava-se que o mesmo acontecia com a luz. Só que não é exatamente assim. Ó. Na verdade, a luz, ela nada mais é do que uma composição de campo elétrico e campo magnético. Deixa eu ver se aqui mostra. Não. Limitação. Tanto que, por exemplo, ó, aqui o que o cara fez? Ó? Isso aqui é um experimento. Nesse experimento ele tem uma linha aqui. Ó. O que é essa linha? Essa linha é exatamente aquilo que a gente viu no nosso exercício. Ó. Ele tem um lugar onde tem um monte de cara positivo e um lugar onde tem um monte de cara negativo. Então, quando o elétron sai de um lado para o outro, ele emite luz. E, a priori é isso que vai acontecer. Então, deixa eu ver se ele começa a botar a funcionar. Então, o que acontece? Ó? Ele está emitindo a luz, está seguindo em linha reta, e ele começa a colocar um campo magnético nela. Nisso que ele vai induzindo o campo magnético, vai fazendo com que a luz se curve. Olha que interessante. É aquele mesmo efeito que a gente viu do LHC, né? Que ele consegue curvar esse cara. Isso por quê? Porque a luz é uma partícula. Então a mesma coisa que ele consegue fazer com uma carga elétrica, ele consegue fazer com isso aqui. Ó. Aqui, ó. A luz ela funciona exatamente como se fosse esse cara aqui, ó. O que vai acontecer? A luz ela está criando um campo magnético e um campo elétrico. Ou seja, em uma linha a gente tem um campo elétrico e em outra linha a gente tem um campo magnético. Achei que fosse ter outra figura melhorzinha para poder identificar. Aqui, ó. Então, a luz ela vai se comportar exatamente dessa forma. Deixa eu ver se tem outra melhor. Essa aqui parece ser melhor. Pronto. Então, ó, em um eixo eu vou ter um campo elétrico e o outro eixo eu vou ter um campo magnético. Como ele é uma onda significa o quê? Que ela se comporta igual uma onda do mar. Ou seja, uma hora ela está lá em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então o que acontece? O meu campo elétrico ele está se movendo, porque ele está andando para frente. Então ele está gerando um campo magnético. Só que o que acontece? Ele também está se mudando devido ao tempo. Ou seja, uma hora ele está para cima, positivo, outra hora ele está para baixo. Então nisso ele está fazendo com que o campo magnético se alterne também, e nisso o campo magnético gera também a luz. Então, em outras palavras, devido a esse efeito da luz, a luz ela se propaga em qualquer material, ou seja, ela não precisa de um meio para existir. Existe até um experimento bem interessante que o cara mediu fazendo tipo uma distância bem interessante, que agora eu não lembro não, mas também não vem ao caso. Então a ideia de indução magnética é exatamente esse processo, ou seja, você vai induzir, fazer com que o campo magnético e o campo elétrico atuem em conjunto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. E a forma que a gente vai utilizar é esse carinha aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa dos exercícios. E em relação ao fluxo, a ideia é o que? Fluxo nada mais é do que a quantidade de material que passa por um tempo. Por exemplo, fluxo de água é a quantidade de água
que vai passar no, em uma tubulação, por exemplo. Né? Então, fluxo magnético nada mais é do que o mesmo efeito. É quantidade de água, quantidade de campo que vai passar no material. Então, deixa eu ver aqui. Então, ó, para casa a gente vai ter mudando ali. Vou botar aqui no cantinho. 875, 876, 872, que é tranquilinho. 875, 876, né, professor? Aham, eu vou mostrar a foto aqui. Só estou Ah, tá. verificando as questões. Ah, tá. Eu acho que aqui já começa a ir para outro sistema. Novecentos e dezoito, De... só. Só 918? Ótimo. É isso aí, só eles. Então tá. Então, a gente tem ó, 872, 875, 876, 918. Que é Ah, não é só 918, um número, não. vocês usam essa conta. Fala. Achei que era só um número, então é quantos mesmo? Deixa eu ver. São esses É três aí. um. Ah, são esses três, né? 800, Esses quatro no caso. 772, 875, 876 e 918. Isso aí. Ótimo. Então, semana que vem a gente corrige e aí a Aham, gente começa a rever aquela parte de mecânica. tá ótimo. Alguma pergunta, gente? Não, tá tranquilo.